Uma investigação da Polícia Federal sobre a morte de um advogado em Mato Grosso levou à descoberta de uma organização criminosa suspeita de envolvimento com espionagem, assassinatos sob encomenda e um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vamos falar ao vivo com o Natan Goulart, está acompanhando essa história, vai explicar tudo pra gente. Natan, boa tarde. Oi, Kovalik, boa tarde para você também, boa tarde para todos com a gente aqui no JH. Pois é, um grande avanço deste trabalho investigativo da Polícia Federal, e o que já foi divulgado até o momento pela polícia é que 5 mandados de prisão contra os alvos desta 7ª fase da operação já foram cumpridos em 3 estados, aqui em Mato Grosso, Minas Gerais e também em São Paulo. Essa ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. E olha que interessante deste caso, a PF identificou tabelas com preços para assassinatos. Isso porque, segundo a investigação policial, se trata de um grupo especializado em homicídios por encomenda. E além dessas 5 ordens judiciais, há ainda ordens de monitoramento eletrônico, já que celulares e computadores dos investigados estão sendo periciados, e 6 mandados de busca e apreensão. Esta operação tem como alvo os possíveis mandantes e também coautores do assassinato do Roberto Zampieri, um advogado que foi assassinado com 10 tiros no dia 5 de dezembro de 2023, aqui em Cuiabá. Foi durante a investigação deste caso que a polícia de Mato Grosso descobriu um suposto esquema de venda de sentenças, venda de decisões judiciais, inclusive com o envolvimento de 2 desembargadores do Tribunal de Justiça daqui de Mato Grosso, e também este outro esquema. Destaco que é uma investigação que começou com a Polícia Civil e depois a PF assumiu a investigação. Depois dessa questão de venda de sentenças e de um grupo especializado em homicídios por encomenda. A gente preparou uma reportagem para explicar um pouco mais sobre como funcionava esse esquema. Vamos ver. A operação está na 7ª fase. A polícia fez apreensões em um endereço em Minas Gerais, onde várias armas foram encontradas. As investigações começaram depois do assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto com 10 tiros em Cuiabá, em dezembro de 2023. A TV Globo apurou que foram cumpridos mandados de prisão nesta quarta-feira por suspeita de envolvimento com o crime. Os alvos foram Aníbal Manuel Laurindo, apontado como produtor rural e suposto mandante, Coronel Luiz Cassadini, suposto financiador, Antônio Gomes da Silva, suposto atirador, Edilerson Barbosa, suposto intermediador, auxiliar do atirador e também dono da pistola 9mm, usada no assassinato, e Gilberto Lousada da Silva. A função dele no esquema não foi indicada pela polícia. Todas as funções de mandante, financiador, atirador e intermediador foram atribuídas aos suspeitos pela Polícia Civil de Mato Grosso, ao indiciar o grupo em 2024. Essas investigações levaram a polícia a investigar a suspeita de um esquema de venda de sentenças pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Segundo as investigações, com a participação de advogados, empresários, assessores e 2 desembargadores do estado. No final do ano passado, a Polícia Federal fez buscas e apreensões nas casas e nos gabinetes dos desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho. Ambos são suspeitos de participar do esquema e estão afastados do cargo desde agosto, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Há 2 semanas, a operação também atingiu a cúpula administrativa do Superior Tribunal de Justiça, com o afastamento de 3 chefes de gabinete por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Justiça proibiu os investigados de saírem do país e determinou a apreensão dos passaportes. Também autorizou o sequestro de bens que, somados, têm um valor total de 20 milhões de reais. A polícia suspeita que este valor circulou na compra e venda de sentenças. Essa é uma longa investigação, já está na 7ª fase, tem mais coisa para sair por aí. Como a gente viu na reportagem, foram apreendidos celulares e computadores que agora vão ser periciados. Essa quadrilha costumava deixar registros, a gente viu aí, das suas atividades. E agora os investigadores vão analisar os computadores e celulares para saber o que encontram ali. Com certeza, apesar de já ser longa a investigação,
tem muita coisa para sair. Nós procuramos o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que disse que não vai se manifestar porque o processo corre em Tribunal Superior. Em nota, a defesa do coronel Luiz Cassadini disse que até o momento não foi encontrado qualquer elemento ilícito relacionado aos acusados nas buscas realizadas em Minas Gerais. O Exército afirmou que o coronel Luiz Cassadini se encontra preso preventivamente à disposição da Justiça em unidade do Exército Brasileiro e que acompanha as diligências realizadas, mas que não se manifesta sobre processos conduzidos por outros órgãos. Entramos em contato com a defesa de Aníbal Manuel Laurindo, que disse que vai se manifestar somente depois de ter acesso ao inquérito complementar. Nós procuramos as defesas de Sebastião de Moraes Filho, Edilerson Barbosa e João Ferreira Filho, mas ainda não tivemos resposta. E não conseguimos contato com as defesas de Antônio Gomes da Silva e Gilberto Lousada da Silva. A ação de hoje da Polícia Federal foi deflagrada a partir da análise de documentos apreendidos em fases anteriores da investigação. Segundo a PF, o material apontou a existência de uma organização criminosa formada por civis e militares, disposta a cometer crimes como espionagem e assassinatos sob encomenda, inclusive de autoridades da República. Segundo os investigadores, o grupo se auto-intitulava Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos, como aparece nesta reprodução do emblema que, segundo a Polícia Federal, eles usavam em coletes. Este documento, apreendido pelos investigadores, descreve a organização do grupo, que tem estrutura de administração, pessoal, equipamentos, comunicações e custos para uma suposta ação criminosa. O texto menciona a possibilidade de utilização de 5 fuzis com silenciadores para snipers, que são atiradores de elite, além da utilização de carros e placas frias para ocultar as ações. O documento cita ainda a eventual utilização de garotas e garotos de programa como iscas para cometimento de crimes, classificados como custos diversos. O papel traz ainda uma espécie de tabela com a classificação de quanto o grupo supostamente cobraria para cometer assassinatos por encomenda. O crime contra figuras normais custaria 50 mil. O valor dobra para deputados, 100 mil. A morte de um senador valeria 150 mil. Já o assassinato de ministros do Judiciário custaria 250 mil reais. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aparece em anotações como nome de interesse do grupo. A informação foi confirmada pelo gabinete do senador com policiais federais envolvidos na investigação. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro Cristiano Zanin, que conduz a investigação no Supremo Tribunal Federal. A decisão é mantida sob sigilo. Além dos mandados de prisão, os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão. 4 investigados terão que usar tornozeleira eletrônica. A Justiça também determinou a apreensão de passaportes, recolhimento noturno e proibiu a comunicação entre investigados.